Dizia Dom Prosper Gueranger que é na história que se encontram os fundamentos da nossa fé. E de fato, quem poderia imaginar que 12 homens humildes, de uma obscura província do Oriente Romano, edificariam uma igreja que conquistaria o maior império da antiguidade? E que isso seria só o começo, pois em seguida se espalharia para os 4 cantos da terra, levando, erguida à sua frente, o símbolo daquela que parecia ter sido a sua primeira derrota, mas que foi a sua maior e permanente vitória, a cruz. Essa história começa nas margens do Mar da Galileia. Jesus Cristo, Deus feito homem, veio para nos resgatar e escolheu aqueles que deveriam levar a salvação para todos os povos por meio da sua igreja. Morrendo e ressuscitando, os enviou. Ides e fazei discípulos entre todas as nações. Cheios de coragem, renovados pelo Espírito Santo enviado no Pentecostes, os santos apóstolos saíram pelo mundo, levando a Igreja Católica a todas as nações. Tinham diante de si um império gigantesco, que desde os tempos do imperador Nero seria hostil à Igreja. Em Roma, São Pedro derramou seu sangue na colina desde onde a Igreja seria sempre governada pelos seus sucessores, os papas. A princípio, religião de gente humilde, escondida nas catacumbas, contra tudo e contra todos, a Igreja cresceu. O mundo lhe fez oposição, as grandes perseguições viriam. Durante 10 gerações, homens, mulheres e crianças, uma multidão incontável de santos derramou seu sangue por Cristo. Mas a Igreja prosperou. Edificando os fiéis, São Clemente, São Policarpo e Santo Inácio escreviam o que ouviram da boca dos apóstolos. Defendendo a Igreja dos ataques dos pagãos, os apologistas, tendo a cabeça São Justino, defendia. E combatendo os primeiros desvios heréticos, Santo Irineu e os polemistas não poupavam esforços. E quanto mais ela prosperava, mais era perseguida. O imperador Sétimo Severo desencadeou a primeira perseguição geral, seguido de Maximino Trácio, Décio e Valeriano. E uma multidão deu seu sangue. Irineu, Lourenço, Bárbara, Perpétua, Felicidade, Ágata, Martina, Cristóvão, Cipriano, Tarcísio e tantos outros que a memória católica sempre recordou com devoção e gratidão. E veio então a pior de todas, aquela que matou dezenas de milhares e que foi o último grande combate, a perseguição de Diocleciano. Quem não terá ouvido falar de Inês, Catarina, Vicente, Cosme e Damião, Sebastião, Jorge, Luzia, Filomena? Eles venceram e a perseguição cessou. Tudo mudou quando o imperador pagão viu um sinal no céu. Jesus Cristo lhe mostrava o caminho da vitória. Vencendo sobre seus inimigos, Constantino nos deu liberdade e de religião perseguida a Igreja tornou-se a mais favorecida. E ela prosperava quando veio um terrível desafio. Sua primeira grande crise, o arianismo, que durou 50 anos, tentou vencer a fé católica substituindo-a por terríveis mentiras. Muitos se destacaram nesse novo combate. Foram perseguidos, exilados, mas mantiveram-se firmes. Santo Atanásio os liderou e, novamente, contra tudo e contra todos, a fé prevaleceu. Em Nicéia e em Constantinopla, promulgou-se o credo e a verdade católica foi exposta com clareza e precisão. E surgiu naquela mesma época almas generosas que, encabeçadas por Santo Antão, pai de todos os monges, lançaram-se sobre os desertos em busca de uma entrega completa a Deus na oração e na penitência. Ao mesmo tempo, o gênio católico brilhava como nunca antes, e os maiores dos santos padres escreviam e pregavam. Santo Ambrósio, Santo Hilário, São Basílio, São João Crisóstomo, São Jerônimo e tantos outros. Por fim, a Igreja venceu o Império Romano, e o imperador Teodósio, católico piedoso, reconheceu essa vitória, tornando-a a religião oficial daquele império que durante 250 anos tentou destruí-lo. Quando o mundo antigo desmoronou, o maior dos santos padres, Santo Agostinho, apontou o caminho. Que viessem tempos sombrios, a Igreja não pertence a nenhuma época, é eterna e permaneceria. E quando o furacão bárbaro sepultasse o Império Romano e todas as antigas autoridades fugissem, seriam os santos bispos em todos os cantos do antigo Ocidente romano que defenderiam seus povos dos invasores, encabeçados por São Leão Magno, o grande Papa que enfrentou Átila, o Huno. E passada a tormenta inicial, a Igreja lançou-se cheia de coragem para trazer aqueles povos para Cristo. Com o batismo de Clovis, rei dos francos, e a conversão de sua gloriosa nação, abria-se uma nova época, a época da epopeia da evangelização dos bárbaros. Na Irlanda, São Patrício dera o passo inicial, e durante gerações, missionários corajosos daquela isolada ilha desembarcaram em todo o litoral da Europa Ocidental em busca daquela multidão de almas.
Época verdadeiramente heróica, quando grandes bispos traziam para a fé os novos ocupantes de suas terras, como Santo Avito, entre os burgúndios, Santo Isidoro, entre os visigodos, e quando monges corajosos desbravavam mares e florestas para a conversão de povos estranhos, como São Columbano entre os francos, São Columba entre os escoceses e Santo Agostinho da Cantuária, enviado pelo grande Papa São Gregório Magno para converter a Inglaterra. A conquista parecia concluída depois de 300 anos, quando o grande São Bonifácio penetrava as densas florestas da Alemanha, convertia milhares e derramava por fim o seu sangue por Cristo. E se aqueles dias eram, sob tantos aspectos ainda tenebrosos, uma nova luz brilhou do alto da muralha da igreja. São Bento e seus filhos espalharam-se por todas as terras recém-convertidas, edificando centenas, milhares de mosteiros, ensinando os novos fiéis a serem verdadeiramente cristãos e servindo de baluarte da cultura e da civilização em um mundo ainda tão bárbaro. Mas tristes foram os dias em que mais da metade do mundo cristão submergiu ante o furacão sarraceno e em que a própria Europa se viu ameaçada, sob o risco de cair sob os avanços árabes. Mas nós resistimos. Na Espanha, um grito de resistência ecoou desde as montanhas perdidas das Astúrias, dando início à Reconquista. E na França, Carlos Martel defendia o mundo cristão na épica Batalha de Poitiers. Ao final do 8º século, um homem foi escolhido pela Igreja para liderar a grande obra de reconstrução da civilização. Carlos Magno, coroado imperador pelo Papa São Leão III, e cujo glorioso reinado, por mais que sucedido por novas trevas, significou a esperança de futuras auroras. Morto o grande imperador, seus descendentes não souberam manter seu legado, e a Europa cristã submergiu em novas trevas. Papas corajosos como São Nicolau Magno e João VIII tentaram impedir o colapso, mas não bastou. A anarquia feudal precipitou o mundo cristão em conflitos intermináveis, novas e piores invasões vindas do norte devastavam o que restava da civilização e a igreja mesma pareceu mergulhar naquela crise, com muitos de seus membros, desde os simples fiéis até os sucessores de São Pedro, dando tão maus exemplos. Mas Deus não abandona a sua igreja, e desde o mosteiro do sudoeste francês renasceu o espírito de verdadeira reforma. E assim, os monges de Cluny renovaram a vida religiosa, novas ordens foram fundadas, e grandes bispos como São Pedro Damião e Santo Anselmo reformaram o alto clero. E sob o heróico Papa São Gregório VII e com seus grandes sucessores, Urbano II e Alexandre III, a reforma consolidou-se no papado, que renasceu forte e santo. Enquanto isso, a sociedade cristã, até então violenta e caótica, era reestruturada e reordenada, tendo em vista os seus verdadeiros fins. E assim, a Igreja edificou a cristandade, civilização cristã dos séculos XI ao XIV, época em que o espírito do Evangelho regia as nações. Época de grandes e santos reis, como São Luís na França, Santo Henrique na Alemanha e São Fernando de Castela. Época de São Bernardo de Claraval, o monge considerado o homem mais poderoso do século XII. Época de Inocêncio III, o papa mais poderoso da história. Época de São Domingos e, é claro, de São Francisco de Assis, que em um momento essencial revivificou a igreja com a seiva sempre viva de Cristo. Cristandade. Época em que toda a sociedade cristã, desde o mais humilde lavrador ao mais poderoso imperador, via-se ordenado a um fim sobrenatural e que, apesar de todas as diferenças de estamento, de condição e de nação, toda uma civilização trabalhava junta em prol de grandes feitos por Deus, seja na edificação de monumentos e inigualáveis catedrais, seja na luta comum em defesa dos irmãos indefesos do Oriente, seja nos esforços do intelecto, que naquela época atingia seu cume com Santo Tomás de Aquino. Os rumos da história não foram tão bons. A cristandade desagregou-se e uma nova crise começou. Mas nunca Deus nos deixou sem grandes santos, como Santa Catarina de Siena, para manter a igreja no caminho por ele desejado. E após a terrível crise do século XV e início do século XVI, veio a renovação. Na colina de Montmartre, em Paris, Deus dotou sua igreja de um novo e glorioso exército para reerguê-la. E com Santo Inácio de Loyola e seus jesuítas, o que parecia perdido foi recuperado. Enquanto em Trento,
com grandes e memoráveis papas, a fé católica era proclamada com clareza ante aqueles que a contestavam, na Espanha dos reis católicos, Santa Teresa e São João da Cruz renovavam a vida religiosa, e na Itália, São Filipe Neri recordava os romanos o que significava ser cristão. Na Suíça e na Alemanha, São Francisco de Sales e São Pedro Canísio recuperavam fiéis perdidos, e São Vicente de Paulo renovava a Igreja francesa. E para cada filho que a Igreja perdia na Europa, ganhava 1000 nas terras descobertas. Pelas mãos de São Francisco Xavier, viajando para todos os rincões do Índico e do mundo oriental, e daquela multidão de missionários desbravando as florestas da América para trazer os povos do novo continente para a fé, e com Santa Rosa de Lima já dava mostras de sua vocação católica. E os frutos da Reforma Tridentina não demoraram a se fazer colher com o glorioso século XVII, durante o qual a Igreja deu imensas provas de santidade e de vida. Ao mesmo tempo em que se gestava, é verdade, as ideias que no século seguinte precipitariam o mundo cristão na era das revoluções. E mesmo naqueles dias, quando os estados absolutistas tentavam controlar a Igreja, enquanto as ideias revolucionárias avançavam, a promessa de Cristo se fazia novamente lembrar nos seus santos, São Luís de Montfort, Santa Verônica Giuliani, São Paulo da Cruz, Santo Afonso de Ligório e Santa Margarida Maria Alacoque, que recebeu naquela época do Sagrado Coração de Jesus a promessa da vitória final. E vieram as tormentas. As forças revolucionárias precipitaram-se contra a Igreja, guilhotinando aqueles que lhe eram fiéis. Os exércitos napoleônicos levaram as novas ideias para todos os cantos, e em todo lugar a Igreja pareceu perder. Mas então veio a resposta. Grandes e corajosos papas ergueram bem alto a cruz diante das mentiras que penetravam o recinto sagrado. Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, São Pio X. E quando o mundo pensava que vencia a Igreja na Europa, ela penetrava na África, na Ásia e nas distantes ilhas do Pacífico, expandindo o Evangelho para onde ele até então não havia chegado. E enquanto tudo se secularizava e os novos avanços pareciam substituir as antigas crenças católicas, a santidade brilhava mais forte do que nunca, com São João Bosco e com São João Maria Vianney. E desde um escondido Carmelo do norte da França, a glória de Santa Teresinha humilhava a soberba do mundo moderno com a sua humildade. E enviada por seu filho, a Imaculada Conceição desceu dos céus, Paris, Lourdes, La Salette e Fátima, para confortar a Igreja Católica agitada pela tempestade. Os tempos serão maus, mas no final o meu imaculado coração triunfará. Nada mais do que a lembrança da promessa que um dia Cristo fizera a São Pedro nas margens do Mar da Galileia: as portas do inferno não prevalecerão. Sentada no trono dourado dos séculos, a Igreja tudo suporta e, sobretudo, prevalece. Desde as isoladas aldeias da Judéia até os anfiteatros romanos, das florestas do norte da Europa às catedrais medievais e até nosso tempo, sustentado pela presença constante e real de seu esposo em seus altares e em seus sacrários, a Igreja Católica atravessou 20 séculos intacta. E eu convido você a conhecer essa história, que é sua, que é nossa, que te esconderam, mas que te pertence e que quer ser devolvida a você. Sei que é difícil, mas força! Olhe para o alto e contemple todos aqueles que vieram antes de nós, agora unidos a Ele, nos dizendo: nós somos um só. Persevere, continue. Essa é a sua história, a história da sua família, a história da sua fé, a história do próprio Jesus Cristo, que continua geração após geração em seus membros. História essa que terminará nesta terra, mas que continuará eterna no céu.